Salve, salve pessoal, paz em Cristo a todos, começando aqui mais um Tirei do Texto, nosso podcast cristão católico. E já vamos aqui começar com os nossos apoiadores. SAM, máquinas de café, insumos, máquinas para a sua empresa, consultório, clínica, escritórios ou até mesmo particular. Se tu quiser uma máquina da SAM, fale com o 5399971-50205. E Ferragem Pizarro. Na Ferragem Pizarro tem o que tu precisa. São mais de 10 mil itens e um excelente atendimento. Essas empresas parceiras, vale dizer que são comprometidas com um grande propósito de evangelização e dessa maneira apoiam aqui o nosso canal. Para falar com a Ferragem Pizarro é o 3311-2735 ou 9826-5823. E antes da gente começar o bate-papo aqui com a nossa convidada de hoje, vou pedindo já para te inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Nos dá essa moral aí, porque quanto mais compartilhar, curtir e comentar, mais engajamento vai dar aqui pro nosso canal. Beleza? Então hoje eu tenho aqui uma jovem, ela é música, ela é católica, ela é catequista e que mais? Jordana Heckler. É Heckler ou Heckler? Como tu preferir. Depende da língua. Isso aí. E aí, Jordana, obrigado, primeiramente, né? Te agradecer por aceitar e vir trocar essa ideia com a gente. E eu já te acompanho ali no Instagram ali. E conhecer um pouquinho da Jordana, dessa fé, né? Como que ela descobriu, ou se já vem de berço. Enfim, tudo contigo. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, que fico muito grata, né, por estar aqui, porque não é fácil falar, apesar de que eu sou uma pessoa que gosta de falar, mas na hora de falar na frente de uma câmera não é bem assim, né? Então, queria agradecer que Deus nos coloca sempre, né, a serviço dele e que eu possa aqui estar servindo ele, né, falando tudo que ele faz na minha vida, né? Amém. Então, para iniciar, a Jordana é uma menina que, sim, cresceu numa família católica, mas uma católica que não tinha muito costume de estar presente na igreja. Católico não praticante. O famoso, né? Então, realmente fui entender, participar ativamente da igreja quando os meus pais participaram do Boda de Caná. Então, ali pelos meus 8 anos, que eu tenho essa primeira ideia de sou católica, né? Então, já era batizada, já tinha, assim, essa questão de ir algumas vezes na igreja, mas nada muito marcante. Então, a partir daí que eu comecei a ter essa minha trajetória. E com meus 11 anos, eu resolvi, assim, né? Porque eu queria muito aquela pessoa bem decidida, né? Às vezes, na vida. Que eu queria fazer catequese. Na verdade, eu queria fazer catequese desde os meus 9, por conta dessa ligação dos meus pais com o movimento. Então, resolvi que eu queria fazer catequese e os meus pais acharam que eu era muito nova, que eu não ia entender, né? Eu acredito que eles foram muito sábios naquela época de não terem deixado eu fazer a catequese com 9 anos. E então iniciei com 11 na Conceição. E assim, ó, foi uma experiência maravilhosa, porque a minha catequista, assim, ó, tinha todo jeito, era uma guria também, né? Então ela tava tentando dar o melhor dela ali e encantava a gente, né? Então, por exemplo, um dos meus colegas de catequese é o Ezequiel. Sim. Então, tipo, até hoje, nos movimentos, deu frutos essa turma, né? Então, a partir dali que eu comecei a minha trajetória. E nesse mesmo ano que eu iniciei a catequese, eu fiz o Eterna Semente. Aí já com 12? Não, com já 11 ainda mesmo. com 11, isso. Isso. E nesse momento eu fui entendendo que eu tinha essas escolhas, esse caminho pra me guiar, digamos assim, né? Que Deus estava comigo, que Ele tinha um propósito pra mim. Porque quando eu fiz o Eterna Semente, as pessoas até acham engraçado. Porque todo mundo acha que a Jordana nasceu já com o violão embaixo do braço.
Eu, inclusive, era um que imaginava isso. Pois então. Agora eu vou saber a história. Então, as pessoas achavam que eu já tocava, né? Desde muito pequena. Mas não, eu canto desde os 5 anos, mas tocar violão foi depois do Eterna Semente. Então, tá, tu começou a praticar, a aprender violão, então, depois do Eterno. Sim, os meus pais, eu acho que eu nem dei oi pra eles. Eu cheguei na missa pós-curso e falei assim, eu quero um violão. Foi a primeira coisa, assim. E a partir dali, fui pro bolinho. E ali comecei a minha trajetória, assim, realmente mais ligada à música. Já tinha tido experiência com outros instrumentos, né? E sempre o canto muito ligado, né? Porque eu digo que o meu instrumento principal é a voz, né? Mas ali que começou realmente a trajetória com o violão. Por quê? Porque aí a gente se torna folclore. Né? Então, meu primeiro curso trabalhando eu já fui folclore. Então, no ano seguinte, no caso, não? Sim, no ano seguinte. Eu fiz no curso de outubro. No outro ano, eu já tava como folclore. Eu brinco que quem entra pro folclore nunca mais deixa de ser folclore, né? Então, o Nemaús, cantor, né? Então, era bem complicado. Eu acho que eu trabalhei 1 ou 2 cursos em outra função. Os outros todos a Jordana tá no folclore. Tá, e só dando uma pausa, voltando um pouquinho. Então, pelo que entendi, desde os 5 tu já estudava canto? Não, só cantava assim? Não, só cantava. Só gostava de cantar. Me disseram que eu sabia cantar e eu acreditei. E aí tu acreditou e levou isso por diante. Foi na escola. Era na escola que tinha um professor que fazia uma prática de musicalização. Era aquela coisa, quem sabia cantar, cantava. Quem não sabia cantar, cantava também. Sim. Era aquela coisa assim, uma bagunça. Mas uma bagunça muito boa, né? Divertida. E digamos que foi a minha base. Foi ali que eu tomei essa coisa assim, olha, eu gosto de música, né? Então, foi ali que surgiu a coisa. E o Eterna foi o que trouxe pro lado de Deus, né? Esse querer fazer música, né, pra Deus. Tá, e aí depois, passaram-se essa fase do Eterna, de tu entrar ali pro folclore, pros cantores, a faculdade, ter formado em música, né? Sim. Aí já tinha despertado esse interesse ou foi um processo, assim, tu foi descobrindo que era isso que tu queria? Acredito que foi surgindo, assim, os movimentos são muito, assim, um alicerce disso, mas que essa vontade de fazer a faculdade de música foi surgindo porque eu fui fazer aula de canto e a minha professora era maravilhosa, a tia Beth, né? Beth Infantini. Maravilhosa. Então, ver os profissionais da música me encantava. Então, e venho de uma família de professores, né? Então, é aquela questão assim, tu já vê em casa, tu vai vendo fora. Então, foi me encantando. Eu já tinha certeza do que eu queria fazer de faculdade, que era música, antes de saber o que eu queria fazer no ensino médio. Tá. Então, desde pequeno, tua vontade já era fazer... Tá. Agora sim, agora entendi. Eu achei que tinha despertado esse durante o processo. E aí, com o tempo, né, foi amadurecendo aquela questão. Isso a minha mãe batia muito na tecla de que eu deveria fazer um curso técnico, né, um ensino médio técnico. Então, ou era ir para o IF, ou era ir para o magistério. Então, eu optei pelo magistério, que era o mais próximo da licenciatura, né? Claro, tu foi ligando tudo. Foram anos bem complicados, porque manhã e tarde, né? É puxado, então... E, ao mesmo tempo, foi um dos momentos que eu mais consegui estar ligada aos movimentos, assim, de Nazaré, que aí já tava, né, participando. Então... Que eu digo, eu fiz a escadinha, né? Sim. Eu fiz Eterna, Nazaré, depois Nazaré e Irmãos. Tá, e hoje participa dos 3, não? Consegue? Atualmente, não. Na verdade, eu tô bem afastada de todos, assim, por conta até da faculdade, que eu tava na reta final, TCC, né? Aquela coisa toda. Eu lembro. Todo mundo assim, Jordana, a gente entende. Mas eu já prometi, a Leísa, minha adulta de grupo, ela já puxou minha orelha. Tá, beleza, esse ano a gente volta.
Mas é algo assim, o Eterno eu acabei me afastando mesmo, porque é no mesmo horário que eu estou na catequese, né? Sim. Como catequista, eu brinco, não dá pra faltar, eu sou catequista. Se tem uma pessoa que não pode faltar, sou eu. E por conta do trabalho também, né? Às vezes muitas viagens caem naquele momento ali. Aí o Nazaré também é no mesmo dia, então muitas vezes eu não estou em Bagé, então acaba complicando. E aí dói o coração, né? Porque é algo que faz parte da minha vida, claro, que me fez crescer, estar aqui hoje, né? E a gente sente que tem que retribuir, mas a gente também tem que saber os momentos, né? De dizer, calma aí, vamos dar uma respirada. Porque assim, ó, isso aí que tu falou é interessante, porque realmente, os movimentos, assim, principalmente quando você é jovem, é encantador. Por Deus, pela turma, pelos cursos, né? Todo o preparo que a gente tem ali é maravilhoso, né? Aquele preparo que a gente tem durante o ano ali, até chegar ao curso, aquela vontade de trabalhar na evangelização de outros jovens que vão vir a caminhar, enfim. Mas também a gente cresce, né? Aí vem isso aí que tu falou, aí vem a faculdade, que daí exige um monte. E é difícil tu aceitar que tu tá crescendo e tu não pode fazer tudo que tu fazia e aí antes. Tu quer tudo, aí tu vai pra catequese, aí tu começa a ajudar numa paróquia, aí tu começa não sei o quê. Quando vê, e não é assim, ó, não tô com tempo pra mim, não, pode até ser, muitas vezes, mas é que tu não tem tempo, às vezes, nem pra fazer algo direito pra Deus. Porque tu faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e no fim... Até tu tá te perdendo, né? Tu que eu digo a gente, exatamente. Né? A gente se envolve muito assim, né? Sente é uma sensação de que tu tá fazendo de qualquer jeito. É verdade. E aí não E tu não vai ter conta, porque fica no automático. E aí não quando é fica legal. No automático, não é legal. Porque muitas vezes quando tu tá no automático, aí tu entra pra um curso, às vezes, mal preparado. Tu pensa que tu tá naquela caminhada e tal, mas tu tá meio mal preparado, tu tá desfocado. Né? Então... Ou aquela coisa assim, já fiz isso tantas vezes. Eu, folclore, né? Já fiz tantas vezes. E aí tu tá lá dentro, tu tá assim, ó, não tô me conectando. Não tá legal. Isso. Exatamente. E aí começa a pesar porque tu percebe isso. Não é algo assim, tipo, que passa batido. E quando a gente tem a consciência é pior, né? Porque daí te dói mais, assim, né? Ainda, né? Isso. Tá, e aí começou a te envolver, aí veio a escola. A escola onde tu trabalha hoje, que é no Nossa Senhora Auxiliadora. Sim. Como é que entrou, assim, a escola na tua vida? Deixou currículo? Foi escolhida? Bom, pra eu contar do Auxiliadora, eu tenho que falar um pouquinho antes. Claro. Porque eu já formada no magistério, já estava na faculdade. Na verdade, nas duas faculdades, porque eu sou maluca, né? Eu fiz duas ao mesmo tempo. Tá, tu fez música e qual é a outra? Artes visuais. Eu sou formada em música e arte. E enquanto eu estava nesse meio desse caos, né, das faculdades, eu fazia um estágio em outra escola. E ali eu não me encontrei. E ali eu me questionei muito se eu deveria ser professora, se eu deveria ser educadora. Tá. Então foi algo, tipo, bem pesado pra mim, porque imagina, toda a tua vida tu pensar, nossa, eu vou ser professora, eu vou ser educadora, eu vou trabalhar com isso. E aí a tua primeira experiência de emprego te poda, sabe? Então foi bem complicado, assim, porque é aquela coisa, não me encaixei com a forma que tratavam as pessoas. E tá tudo certo, tem gente que se encaixa, tem gente que não se encaixa. É isso aí. Só que pra mim foi muito marcante isso, de eu me questionar a minha capacidade. Então... Tu acha que tu botou... Como é que eu posso dizer? Tu acha que tu botou muita expectativa, assim... Também, porque todo mundo falava muito bem e eu fiquei empolgada, era o meu auge, assim, trabalhar lá. E aí eu fui caindo na real, porque eu fui cheia de ideias e só iam me podando e eu ficava cada vez mais triste, sabe? Era aquela coisa assim, o problema sou eu, né? Então, aí eu, recém-formada no magistério, não sou nada, né? Aquela coisa assim, se elas estão falando, beleza. Só que aí foi me entristecendo muito. E aí eu me questionava muito sobre isso. E aí eu estava... Aí eu acabei saindo desse estágio por conta da faculdade, a minha faculdade era integral.
né? Era manhã, tarde e noite, e eu tava deixando de fazer algumas cadeiras por conta desse estágio. E eu disse, não tá dando. Eu só tô me massacrando aqui e vou atrasar meu curso. Então, eu consegui uma bolsa, fui fazer residência pedagógica, fui trabalhar em uma escola pública, sabe? Então, foi outra experiência que me permitiu vivenciar outras coisas. E aí, quando eu tava nesse ponto, minha mãe recebe uma mensagem da Carla Dutra, do Bolinho, e ela... Ei, a Jordana não tem interesse em trabalhar na pastoral da Auxiliadora? E a minha mãe falou, Jô, olha, eu recebi essa mensagem, o que tu acha? Eu, não. Mentira, assim, debate pronto, não. Não dá, faculdade, não tem como. Não. Mas foi uma possibilidade. Tu olhando hoje, ou na época, não sei se você deu conta, foi realmente por causa da faculdade ou foi por causa desse, vamos dizer assim, trauma que tu ficou ali da... Misto de coisas. Eu achava que realmente não ia fechar com os horários da faculdade, porque vinha de um semestre muito pesado, e aí aquele semestre deu uma aliviada. Mas, ao mesmo tempo, era esse medo, e também porque eu estava muito afastada da igreja. Apesar de estar frequentando, apesar de estar já como catequista, eu me sentia longe de Deus. Desconectado. É engraçado, né? Porque às vezes a gente tá ali falando sobre, né? Eu já como catequista e mesmo assim eu tava com a minha fé enfraquecida. Acontece. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei, tipo, a minha primeira resposta, não deu. É isso? E uma colega minha que veio, Jordana, a única diferença que tu vai ter dos outros colegas é o teu currículo. Todo mundo vai sair com o mesmo diploma. Uma colega de faculdade. É. E aí eu parei e fiquei assim, ó, meu Deus. E aí eu comecei, Senhor, o que tu quer de mim? Porque sempre assim, né? Quando eu tô achando que eu vou ir por um lado, ele vai dizer, não, volta aqui, que tu é minha, vem pra cá. E aí eu falei com a Carla, né? E falei, tu sabe como é que vai funcionar os horários? Aí ela me passou certinho e encaixou exatamente o horário. Eu teria dois turnos durante a manhã, eu acho, e uma tarde. E era exatamente o que eu tinha de aula durante o dia. A noite, que era mais cheio. E eu fiquei tipo, tá bom, já entendi. Não precisa me dizer mais nada. Tá bom, né? Mas o que tu quer de mim numa pastoral, né? Aí eu fiquei assim, tá. Vamos lá. Aí respirei fundo, fui lá no colégio. E foi muito engraçado, porque eu já tinha feito uma entrevista de emprego para ser professora de música. E não tinha fechado os meus horários. E aí foi muito engraçado, porque a coordenadora que me recebeu era a coordenadora da tarde na época. E a diretora, a Helena. E as duas me receberam e a coordenadora falou assim, ela é aquela menina que a gente tinha gostado. E eu fiquei tipo, tá, então tá bom. Então, ali eu relaxei um pouquinho, sabe? Fiquei mais tranquila. Mas aí tinha aquela coisa. A Paula, que é a coordenadora de pastoral, não estava. Ela estava em férias. E aí eu tinha que aguardar uma semana. E eu, beleza, vamos aguardar. É aquela coisa, né? Tipo... Pra quem nem queria, né? Aguardar uma semana. Aí, lá foi a Jordana, uma semana depois, falar com a Paula. Louca de medo, né? Aquela coisa assim. E daí tu iria trabalhar diretamente com a Paula. É aquela coisa, né? Era prova de fogo. Sim. Se ela ia comer a cara ou não, né? Aí a gente acha que foi, né? Tô brincando. Então, naquele dia, depois de falar com ela, já me encaminhou pra começar, né? Então, no dia 2 de fevereiro de 2023, eu iniciei lá no Auxiliadora, na pastoral. Assistente de pastoral. Tá, e aí deu a sequência. Aí tá, quando o pessoal do Auxiliadora vem aqui, eu adoro falar do... E eu nunca sei a JS. A JS. Aí nesse trabalho com a Paula, e aí tu, obviamente, automaticamente começou a trabalhar pela JS, né? E aí tu ficou nessa função da música, não? É que assim,
Por eu não trabalhar diretamente, assim, não sou a professora de música do colégio. Então, é uma das funções. A Jordana estar com um violão embaixo do braço. Sim. É um dos meus Ou seja, assim, ó, afazeres. não é função, mas é missão. Mais ou menos por aí. Porque quando me contrataram, eu ia ficar no lugar da Inaê. Tá. Porque a Inaê ia trocar de setor. E eles disseram, já que a gente vai contratar alguém, a gente vai contratar alguém que toque, que cante, que, né? Porque era algo que eles sentiam que estava faltando voltar essa questão de trabalhar a música salesiana, né? Então, foi algo assim, que eu tive que aprender um monte de música, né? Então... Mas... Sim, as músicas diferentes daquelas que já estava acostumado a tocar nos movimentos. Muitas dos movimentos fazem parte, né, do repertório, mas tem músicas específicas que falam de Dom Bosco, que falam de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Dos outros santos salesianos. Então, foi algo, assim, que foi enriquecendo, sabe? Porque eu sempre digo que quando eu entrei lá no colégio, eu senti o espírito da acolhida, que é uma das dimensões, né, da rede salesiana. Então, isso é algo que todo mundo fica assim, nem aguento mais eu falando. Toda vez que eu falo, como eu entrei lá no colégio, eu me senti acolhida desde a portaria até, assim, ó, a cantina, todos os locais, sabe? Todos os setores eu me senti acolhida. E aí é algo que eu reforço muito, sabe? Quando tu vai numa casa salesiana, tu tem que se sentir acolhido. Porque isso é uma casa salesiana. E até eu entender que isso era ser casa salesiana, foi algo, assim, difícil, porque eu vinha daquela experiência que tinha me machucado, né? Sim, lá de trás. Então, eu fiquei assim, gente, mas isso aqui é muito diferente. Isso aqui eu me sinto bem, sabe? E aí eu fui entendendo como é que funcionava, porque, digamos que a minha função era trabalhar diretamente com isso, né? De entender o carisma, de entender como funcionava a escola. Essa parte da pastoral, a parte do pensar de Dom Bosco, né? De levar esse amor dele para os jovens, principalmente. E eu, como tenho as gurias ali, minhas duas filhas, né? Como a gente sente isso? Desse carisma, assim, salesiano, né? Cara, e depois tu vai conhecendo as pessoas. Aí veio a Paula aqui, veio o Ederson, né? A gente conversou. E aí a gente vai conhecendo. Aí a gente vai acompanhando ali no Instagram as jornadas, né? E aí tu vê que como é forte mesmo essa questão. Até os próprios padres, né? Tu vê ali que como é forte mesmo essa... Não sei se pode dizer doutrina, assim, né? O carisma. O ensinamento, carisma que São Dom Bosco deixou, né? E aí, dentro disso, assim, talvez ainda nos movimentos, assim, fora da escola, como é que é a vida da Jo, assim, cristã, católica? Olha, é aquela questão. Eu cresci dentro dos movimentos, né? Parte da minha vida, isso não tem como separar. Mas eu sinto que realmente eu busquei entender o que é ser católica quando eu comecei a trabalhar lá no colégio. Quando eu me tornei catequista. Que aí era aquela coisa, vinha a dúvida do meu catequizando e eu queria responder da melhor forma, né? Vinha a dúvida de algum aluno, de um estudante lá do colégio, eu queria responder da melhor forma. Então eu comecei a focar, porque uma coisa que eu sempre digo, os meus pais me deram muita liberdade para escolher a minha religião, para trilhar o meu caminho. Eles nunca me impuseram nada. E eu acho isso muito bonito da parte deles. Porque a forma que eles conduziram não ficou aquela coisa restrita. Sim. Mas também eu não me perdi, né? Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Porque, às vezes, quando se torna, tem essa liberdade, acaba se perdendo disso, né? Então, com isso, eu, principalmente durante a pandemia, acabei buscando outras coisas, né? Outros estudos, fui pesquisar outras coisas.
Só que com o tempo eu via que aquilo ali não era eu. Uhum. Eu tenho o meu jeito de ser. A minha mãe fala que é muito... eu sou uma artista, né? Ela fala que a Jordana é aquela coisa, né? Eu sei que eu sou desse jeito, mas eu tento transparecer Cristo, mesmo sendo de um jeito talvez não muito na caixinha. Uhum. Sabe? Eu quero mostrar que todos podem levar Jesus no coração, independente da forma de ser, de agir, assim, né? Não vamos fazer coisas erradas, mas ter consciência que a gente foi criado daquele jeito ali, porque Deus quer que a gente leve a mensagem dele a todo mundo. Uhum. Porque se todo mundo for igual... Se todo mundo for levar a mensagem da mesma maneira, não vão vai conquistar só pessoas daquele perfil ali, exatamente. Então, só que é algo muito difícil pra mim, entender isso. Eu me cobro muito. Então, por exemplo, ano passado eu queria virar aquela católica na caixinha, sabe? Tipo, que fazia tudo certinho, só que da noite pro dia. E isso começou a me fazer mal. Essa pressão que eu coloquei em mim. Então, hoje eu tento... É algo diário. É um processo. É algo diário de entender que a gente tá aqui pra evoluir. Ele não quer que a gente se torne perfeito da noite pro dia. Ele quer que a gente esteja em busca dele todos os dias. Que isso é a fé. É trabalhar ela todos os dias, é buscar ele todos os dias. Vai ter momentos que tu vai querer ficar só na tua. E vai ter momentos que tu vai querer espalhar os 4 ventos que tu ama Jesus. É uma questão de transformação, né? Então, Jesus, ele te recebe como tu é. É aquela história, né? Aquela frase que tem, né? Jesus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, ele recebe a gente como a gente tá agora, mas a gente precisa de uma transformação, né? E como tu falou, é um processo. Não tem como a gente mudar da noite pro dia. Eu tô há 47 anos me transformando. Né? Então, eu digo que eu fui um católico até a pandemia. A pandemia fez muita coisa, né? Apesar de ser um troço horrível, ela fez muita coisa pra quem soube. Então, eu fui um católico até a pandemia. E da pandemia pra cá, eu sou outro completamente diferente. Né? Então, a gente tem que tentar sempre... Tentar não, a gente tem que buscar sempre conhecimento e tal. Se transformar. Mas eu acho que é isso aí que tu falou. Não é da noite pro dia, né? É uma evolução, né? Até porque a igreja, a nossa fé católica, ela é imensa, né? Se for pegar desde lá do começo, aí se divide, né? A história da igreja, a tradição, o magistério, que tá dentro disso aí. Mas se for estudar cada coisa, é a vida inteira estudando, né? É a vida inteira estudando. Sim. E quando eu comecei, eu comecei a estudar os evangelhos, e aí comecei a acompanhar uma galera que ensina sobre a história da igreja. E eu, mas eu não sei nada da minha... Calma. Os caras chega a dar um desespero, né? Aí alguém pergunta alguma coisa, assim, no grupo mesmo, né? Tal coisa, cara, eu ouvi tal coisa sei lá, da Inquisição, não sei o que. Cara, eu não sei isso aí, cara. Cara, mas tu não tem obrigação de saber agora, né? Então os questionamentos vão fazendo tu crescer também. É um processo, só que pra uma pessoa imediatista como eu, é difícil tu entender que tu tem que crescer. E se tu entendesse tudo de uma vez, eu acho que a gente ia ficar louco, na verdade, né? Se a gente, da noite pro dia, ficasse sabendo de tudo que é, né? Então, é por isso que a gente tem que ir aos pouquinhos. Isso. Só que entender isso é muito difícil, né? Esse processo da evolução é complicado. Mas eu também, foi após a pandemia, assim, eu fiz o Emaús, que já foi uma... Tu fez naquele... Eu fiz o o primeiro depois da Eu pandemia. fiz o primeiro da volta. E aí foi algo assim que mexeu em coisas que estavam guardadinhas, né, durante a pandemia, porque eu tinha focado em outras coisas. Sabe? Eu tava muito afastada da igreja. Não queria saber, mas ao mesmo tempo eu tava naquela assim, tá. Eu literalmente falava para as pessoas, eu vou para o Emaús, se eu não sentir nada, deu para mim. Não vou mais pra igreja. É a minha última chance. A minha última chance.
E foi tocar no meu coração uma coisa simples. Momento de confissão. Tudo aquilo que é vivido lá dentro. Exatamente, porque são coisas muito marcantes, mas por eu já ter uma caminhada de outros movimentos, de catequese, talvez acabaram sendo meio, tipo, normais pra mim. Não que não tocaram meu coração. Óbvio que lá dentro teve muita coisa que tocou. Mas aquela coisa que, tipo, deu o baque. Que dá o estalo mesmo. Foi a confissão. Que foi tão engraçado, porque eu dizia pro padre, assim, eu vou pra missa só quando eu toco. Porque eu tenho que me sentir útil. Ele olhou bem pra minha cara e falou assim, mas tu tem que ir pra missa e se sentir inútil. E pra isso que a gente... E eu fico assim, como assim eu tenho que ir pra missa e me sentir inútil? Ele, sim, tu tá ali pra viver aquilo ali. Tu não tem que estar sempre servindo. Tu tem que receber também. Tu tem que sentir o que Deus quer falar pra ti. Tu tem que vivenciar aquilo. E hoje é muito engraçado, porque eu me sinto meio que ao contrário. Eu já tô com uma relutância de ir tocar às vezes, porque eu quero ir estar na missa e sentir a missa. Porque... Ou depois tu toca e diz assim, ó, como eu fui inútil hoje tocando. Porque quando a gente tá servindo, seja na liturgia, na música, é diferente. Tu tá numa perspectiva diferente, né? Quando tu tá servindo ali. E por mais que tu esteja ali no local, tu se desconecta, tu tá vendo outras coisas, tá vendo outros detalhes. Então, quando ele falou aquilo, eu fiquei tipo, nossa, nunca vi desse jeito, olha! E ali que eu entendi. E foi ali que no Emaús, eu entendi que eu tinha que voltar pra minha comunidade, que é a Conceição. E ali que eu saí do curso, na época era o Frei Juan, e eu digo, eu sou bem oferecida, Frei. Tá precisando de catequista? Aí ele, tá, estamos precisando. Aí eu assumi uma turma lá, os meus pequenos, né? E esse ano eles recebem a primeira Eucaristia. Vou me acabar chorando, obviamente, legal, né? Mas é algo assim, é muito bonito de ver, né? Essa formação deles. Eles iniciando o caminho, sabe? Eu fui catequista ali também. E aí fui os 2 anos da primeira comunhão. E depois com a mesma turma a gente fez a crisma. Ai, que legal. Eu fui de crisma deles também. A gente ficou 3 anos juntos ali, né? Sim. A mesma turminha, assim, não... sei lá, saiu 1, 2. Mas se não me engano, acho que não entrou ninguém. Como já era uma turma, né? Que vinha. Aí teve, eu acho que mais 1, 2 turmas de crisma. Mas a deles veio e aí na época era o Frei Prima Chique. Aí eu fiquei com eles e aí se formaram todos. Se crismaram todos. Tá, e nesse teu processo da pandemia ali, que tu começou a estudar outras coisas, começou a procurar outras coisas, teve algum fato, assim, ou tipo, essa questão da pandemia, assim, te abalou e tu ficou, por a gente estar afastado da igreja, pela questão ali, a gente não podia se aglomerar, né? Não sei curiosidade, o que foi ou tu não sabe especificamente, mas foram coisas que foram surgindo, assim. E aí eu sempre fui muito curiosa, eu já tinha estudado outras coisas antes, né? E foi surgindo essas coisas ali durante a pandemia. E aí não foi algo que eu senti que me afastou de Deus. Foi mais uma curiosidade mesmo, não? Não é que porque o que eu fui buscando, eu digo que não afetou a minha fé. Tá. Só me trouxe um outro olhar pra minha fé. Só que hoje, eu já observando aquilo lá, eu não quer dizer que eu me arrependa de ter estudado aquilo ali, mas eu vejo que já não faz sentido pra minha vida. Né? Então, porque aí quando eu entrei lá no colégio, que eu comecei a viver todos os dias falando sobre, né? Eu fui entendendo que estar, digamos, tu tá na Igreja Católica, por que eu tô estudando tantas outras coisas
e eu não estudo a minha própria religião. Uhum. Então foi isso que eu comecei a me questionar, sabe? Porque eu sempre fui daquela assim, eu preciso conhecer as outras pra eu não ser desrespeitosa, pra eu não falar alguma bobagem. E aí eu disse, pera, mas eu não sei falar da minha. Uhum. Sabe? Porque eu sempre, por mais que eu fosse até ali buscando outros conhecimentos, sempre tinha algo que me puxava e era Deus dizendo assim, não, pera, teu lugar é aqui. Aham. Não sai daqui. Tu pode ir ali, dá uma olhadinha, mas é aqui. E com isso eu fui percebendo que não adiantava eu querer buscar conhecimento em outros lugares. Que era pra eu entender a minha morada, digamos assim, Sim, né? entendi. A minha base. Porque não adiantava eu estar falando, eu estar vivendo e não entender. Apesar de que, mesmo estudando hoje, é difícil, né? É difícil. Porque é muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Eu vejo também, achei muito interessante também isso aí que tu falou, do estudo, né? De estudar outras coisas e por medo de ofender outra religião. O que eu vejo assim, ó, tanto da nossa quanto das outras. Quando eu falo na ótica da fé católica, provavelmente eu vá cutucar ou provocar, sem querer, né? Por falar da fé católica, alguém que seja protestante, alguém que seja de uma outra religião, né? Mas eu tô falando sobre a fé católica. Uhum. Eu não tô dizendo que a tua é certa ou que a tua é errada. Entendeu? A mesma coisa se uma pessoa de outra religião fala dentro ali da fé dela coisas que não se encaixam na fé católica. Eu vou discordar, uma coisa minha, se eu conversar contigo, por exemplo, que a gente tem a mesma fé, a gente vai conversar, vai discordar, a gente não vai ser hipócrita em dizer que não, né? Mas não na questão da ofensa, entendeu? Sim. Então, quando a gente fala aqui, é baseado na fé católica, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente está estudando, né? Naquilo que a gente está se formando, e isso entendeu? é uma das coisas que acabava fazendo eu buscar outras coisas, porque essa questão de... Tipo, infelizmente, existem pessoas que não têm essa visão. Muitas. Em Muitas. todas as religiões, isso. E isso me magoa muito. Eu sou uma pessoa muito sensível e isso chega a ser ruim, né? Porque o fato das pessoas não entenderem por que tu vive aquilo ali, a forma... Não entendem que é uma evolução. Parece que elas se tornam a dona da verdade e aí aquilo ali, se tu tá fora, tu tá errado. E aquilo foi me machucando. Até eu entender que, não é por aí. A pessoa também tem as suas vivências, a pessoa também tem as suas marcas pra ser daquela forma. Mas até eu entender isso, foi difícil, né? Pra, digamos, eu vou me manter firme aqui, porque eu sou católica. Apesar de tal pessoa achar que não é válido, digamos assim. Mas eu já conversei com padres, já falei, sabe? Fiz aconselhamento espiritual, né? Com frei, coisa. E ele, Jordano, tu não tá fazendo nada de errado. Jordano, tu só tá fazendo coisas que as pessoas não entendem. É verdade. As pessoas não têm uma sensibilidade para entender determinadas coisas. Então, por isso, elas têm que, digamos, levar para o racional. Tem muita coisa na nossa fé que a gente acaba não falando, que é tão lindo, tão maravilhoso, que a gente não fala por medo. Exatamente. Tantos dons existem que Deus nos deu que a gente não fala por medo. Porque a gente não quer se expor, porque a gente não quer ficar de mal com o fulaninho. Exatamente isso aí. Porque aí o fulano vai apontar o dedo e vai dizer que eu não sou católico. Gente, tu podia estar servindo tão lindamente com esse teu dom. Isso me deixa triste, porque tem pessoas que escondem os seus dons porque a sociedade não está preparada. E esse é um grande desafio, né? Eu acho que da gente, assim, de lutar contra isso, né? Tu imagina se os apóstolos, se os mártires fossem importar que eles poderiam morrer um dia por falar sobre Jesus Cristo, né? Nós não ia estar aqui hoje. A gente não... A história de Jesus Cristo já tinha ido pro... né?
Sim. E sabe que um dia, faz um tempo já, eu peguei e coloquei nos meus stories ali um vídeo de um cara que ele é católico. E o vídeo dele era... ele ia lançar um curso, né? E o curso dele era sobre paganismo. Né? Paganismo dentro da Igreja Católica. E ele narrava o vídeo aparecendo. Aqueles vídeos que começam as imagens a aparecer, quando vem acelera, vai aparecer um monte de imagem, assim, né? E eu vi aquilo ali, achei bacana, assim, a produção do vídeo, tudo, né? E peguei e coloquei nos meus stories. Aí veio uma pessoa, assim, mas me lacrou, né? Nos comentários ali, né? Não sei o que tu... Como é que ela falou? Que tu... Mais um... não sei do que ela chamou o pobre do cara lá que não tinha nada a ver com que compartilhou o vídeo dele, fui eu, né? Mais um, não sei. Como é que se diz quando a pessoa é contra a religião da outra? Não é preconceito. Intolerante. Mais um exemplo de tolerância, não sei o quê. Porque ali apareceu uma imagem tal, não sei o quê. Era uma imagem da religião dela lá. Cara, e quando aí eu comecei a responder, né? E eu disse assim, não leva pro coração. Porque ele só narrou. Quem fez a edição de vídeo... Talvez nem sabia o que era as imagens que ele botou ali. Aí tinha imagem de guerra, tinha um monte de imagem, né? E, então não era pro coração. Aí quando eu dei ali o ok da mensagem, eu tava bloqueado. Né? Então a pessoa me deu ali e saiu fora, né? Cara, eu deixei ali a mensagem. Aí lá pelas tantas, passou um tempo lá, eu fui olhar, daí, tinha chegado a mensagem, né? Me desbloqueou. Pelo menos viu ali. Então, assim, não leva, entendeu? Quantas coisas eu vejo ali dos caras fazendo com crucifixo, com a imagem de Jesus, piada e coisa, né? Umas piadas bem... Mas... Claro, quando é alguma coisa ofensiva mesmo, estão fazendo pra ofender mesmo a nossa fé, claro, eu me revolto mesmo e posso, né? Na minha revolta. Mas se é algo, tipo, sem querer, assim, né? O que eu posso fazer, né? Não, somos seres humanos, seres né? humanos, e rezar pelas pessoas, né? Pra que, sabe, um dia sejam felizes, assim como a gente é, né? Sendo católico, né? Jô, tu escolheu o evangelho, né? Não é um evangelho. Sim, não, eu sempre peço uma leitura, Eu falo evangelho, mas sempre uma leitura que a pessoa... E... No fim, fechou bem com o que a gente tá falando agora. Viu só? Ele conduz, né? Não adianta, né? Bom, quando tu me convidou pra estar aqui, foi o primeiro que eu pensei. Porque pra mim é algo muito importante e eu não me entendia dentro da igreja. Me questionava muito. Como eu já disse, já tentei fugir várias vezes e Deus vai lá e me puxa de volta. Então, quando eu conheci esse texto, né, porque... É muito engraçado, por mais que a gente estude, a gente lê, parece que a gente lê sempre os mesmos, né? Então, quando eu conheci esse texto aqui, eu me encantei e eu disse, agora eu entendi. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum. Pois por meio do Espírito, a um é dada uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro ainda, no mesmo Espírito, é dada a fé, e a outro os dons de cura, no único Espírito. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro o dom de interpretar as línguas. Mas é o único e o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um, conforme Ele quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem... Porque eu fiquei pensando assim, como é que eu vou chegar falando sobre os dons, né?
E é bem isso que tu disse, ele guia. Uhum. Porque eu antes pensava assim, Deus me enviou pra cantar. Beleza, é isso aí. E com o tempo eu fui entendendo que não é só cantar. Uma vez, uma pessoa me falou assim, Jordana, a fulana é artista. Tu é a música. Tu mostra o que tu sente com a música. Uhum. Tu leva pros outros esse teu sentimento. E eu fiquei assim, gente, isso é pesado? Né? Então, é difícil, assim, tu entender que o teu dom tem que ser colocado a serviço. Uhum. Que não é uma brincadeira. Não é só pegar um violão e sair cantando, assim. Não que eu não possa, né? A gente pode, mas... entender qual é o meu lugar aqui. E... entender também que muita gente já me disse assim, Jordana, quando tu canta a gente sabe que é tu, porque a gente sente. E aí quando fala ali do dom de cura, eu levo isso muito pra mim. Uhum. Porque o curar não é só... graças a Deus a gente tem a nossa medicina que evoluiu muito, mas é nesse sentido de levar um conforto quando uma pessoa não tá legal. Uhum. É curar aquela ferida Da alma. da alma. É curar aquilo que não tem remédio. Né? Então, que... não tô dizendo que só através da música, mas que eu sinto, sim, que a música chega em lugares que muitas vezes as palavras não chegam, que muitas vezes ações não chegam, né? Então, que tocam lugares que... mais sensíveis, que as pessoas não querem que sejam nem vistos, Uhum. né? Muitas vezes. Então, eu vejo muito isso, assim, que é algo tão sutil, mas ao mesmo tempo muito, muito poderoso, sabe? E aí eu fico assim... pô, por quê? Eu que fico... por mais que eu seja muito tagarela, eu sou uma pessoa assim, sou muito na minha. Uhum. E aí eu fico assim, por que eu? Né? Eu sei que é o clichê máximo, né? O questionar, por que eu? Mas eu fico nessa, assim, questionando até onde eu tenho que ir pra levar a palavra dele. Porque tu mesmo já veio me dizer assim, Jordana, volta a postar lá teus vídeos, né? Eu falei mesmo. Vou falar de novo, volta a postar teus vídeos. E é algo muito difícil, porque eu sei que é algo que ele me cobra. Porque eu sinto que eu não tô fazendo o suficiente com todos os dons que ele tá me dando. Que ele me dá a cada dia. Eu acho que cada dia isso se renova na gente. Uhum. A gente vem com aqueles de nascença, mas a cada dia ele nos dá outros dons pra gente vencer as batalhas diárias. Então, que é muito difícil pra mim. Eu sinto essa responsabilidade. Eu tenho que levar a palavra dele. Mas como? Qual é a melhor forma? Isso é o que me questiono muito. Porque eu sou uma pessoa que me cobro demais. Uhum. Só que aí eu fico assim, Jordana, vai ficar se cobrando demais, não vai fazer nada e não vai adiantar. Então, é uma via de mão dupla, assim, né? Ao mesmo tempo, eu não quero fazer mal feito, mas ao mesmo tempo, eu não tô fazendo. Né? Então, aquela questão de... tem que dar o primeiro pontapé pra iniciar tudo, mas é difícil. Eu acredito que tu sabe como é que é, né? Porque sei bem. tu já me disse aquela vez de... nossa, às vezes tinha uma curtida, desanimava, mas aí aquela pessoa que curtiu vem dizer pra ti, nossa, me tocou muito. E aí, isso faz toda a diferença. E já vale tudo a pena. Então, é muito engraçado porque a gente toca pessoas sem querer, muitas vezes. Porque lá no colégio,
a gente vê diversas realidades. Tem gente de diversas religiões, né? Por Sim. trabalhar lá, por estudar lá. E foi muito engraçado, porque eu me questionava muito, dizer pra minha mãe, acho que ninguém confia em mim. Eu não tenho nenhum afilhado. Eu mexia. E ano passado eu tive a graça de uma colega minha me escolher para ser a madrinha dela. De crisma? Não de batismo, porque ela não era Sério? católica. Ah, que Então benção. foi algo muito importante pra mim, porque a própria pessoa vir e dizer assim, tu me mostrou esse caminho. E eu quero seguir nisso. Então ela se batizou, ela se casou na igreja, e agora ela tá esperando a primeira filha dela, e me convidou pra ser madrinha também da filha dela. Então foi uma trajetória assim, ó, que pra mim toca muito, porque pode parecer uma coisa boba. Porque tem gente que não entende esse significado, né, de ter um afilhado. E eu acho. E aí aquela coisa, Deus mostra exatamente no momento que a gente precisa. E ela fala, Jordana, se eu sei o que eu sei da Igreja Católica, é porque tu me falou. E eu fico assim, nossa, que responsabilidade. E aí ela fala, é isso que tu tem que falar pros outros. É isso que tu tem que mostrar pros outros. O que tu sabe, não esconde. E eu fico assim, mas como? Né? Porque eu sempre fui a Jordana só canta, eu não falo. A Jordana não fala. Mesmo sendo professora, né? A Jordana foi dar palestra depois de 300 mil anos no Nazaré. E entender que, às vezes, uma simples conversa com a pessoa pode mudar. Virar aquela chavinha, né? Então, é algo que eu me questiono muito. De, tipo, até onde Deus tá preparando o caminho pra eu chegar, né? Pra eu... Só basta eu tomar a coragem, né? Que é uma palavra que a gente usa muito lá no colégio, coragem. E que é esse medo que atrapalha a gente. Então, é que a gente não tenha esse medo. Isso eu falo pros outros, mas você falando muito pra mim. Sim. Que a gente não tenha medo de mostrar os nossos dons, que a gente não tenha medo de falar o que a gente sabe. Porque eu tenho medo de falar as coisas pra não ofender alguém, eu não sei o suficiente. Mas talvez eu sei um pouquinho mais do que outra pessoa e eu posso estar ajudando ela a entender o resto. Se ela buscar, né? Então, é uma crescente. E aí, quando tu me convidou, eu fiquei assim, gente... O que eu vou fazer lá? Eu me acho tão jovem pra estar falando aqui. Não acho que eu tenho uma grande caminhada, mas são detalhes, né, que fazem a gente amar o que a gente tá falando aqui. Né? E... não sei, é muito complexo, porque são os conflitos internos nossos a cada dia, mas que fazem a gente crescer e querer estar ao lado de Deus. Porque entender que estar do lado dele é mais fácil, não é que não tenham as batalhas. Mas acho que até mais. Mas é mais leve quando a gente tem certeza que ele tá junto da gente. Porque eu sentia que quando eu estava afastada, quando eu não rezava, quando eu não buscava, era outra coisa, sabe? As batalhas eram outras. E coisas bobas, muitas vezes. E quando a gente tá com Deus do nosso lado, quando a gente tá buscando Ele, a coisa fica aperta de outro jeito, né? Mas a gente sabe a quem recorrer. E a gente passa também a entender melhor as coisas, passa a enxergar de uma ótica diferente, né? E só pra responder, assim, uma coisa que tu me... Não responder, né? Mas que tu falou, eu imagino como tu deve ter questionado também. Eu passei a tentar inverter a pergunta quando eu dizia assim, mas por quê? Eu rezei muito, cara. Michele tá de prova, assim, ó. Eu rezei muito, assim, ó. Me mostra um sinal. Me mostra um sinal pra ver se eu tô tomando o caminho certo, se eu não tô sendo arrogante, se eu não tô sendo, né?
E aí eu inverti a pergunta, né? Eu perguntava para ele por que eu, e ao mesmo tempo te colocar no lugar de Jesus e ele te responder, por que não tu? Né? Se tu é obra minha, se tu é minha criação, por que não tu? Outra coisa também, isso aí eu deixo também para as pessoas que estão assistindo, que talvez tenham esse medo, essa angústia, né? Que a gente não deve esperar estar pronto para começar. Né? Que a gente vinha falando, né? Que vai ser uma construção, falando da fé católica, é uma coisa crescente, assim, interminável. É muita coisa. Então, se a gente for esperar ficar pronto, né? Pô, tô começando a minha faculdade de teologia hoje, né? E era uma coisa que se eu tivesse dado isso lá atrás, eu já podia estar formado há muito tempo, podia estar sabendo muito mais coisa, mas não. Mas eu não arreguei, não vou voltar para trás, né? E a terceira coisa que... quando tu falou esse teu testemunho aí da tua colega, eu tinha quando acontecia alguma coisa assim, de uma pessoa vinha ali comentar que, pô, que legal o teu vídeo, que me ajudou em tal coisa e tal, eu ficava bem constrangido, ainda fico um pouco, né, bem constrangido, assim, de dizer assim, cara, mas não sou eu, cara, é Deus, né, e na verdade óbvio que né, sim. Mas assim, eu me sinto... não é o ego, né? Antes eu achava que era o ego. Eu disse, aí rezava, né? Tira meu ego, meu Deus, tira meu ego. Mas na verdade eu acho que é a sensação do dever cumprido. Exatamente. De assim, cara, eu dei meu máximo, né? Eu estudei, eu li, eu refleti, falando no meu caso, né? Eu refleti o evangelho. Aí no teu caso, cara, eu dei o melhor da minha voz, eu coloquei à disposição de Deus, as coisas que tu falou sem intenção nenhuma, né? Com a tua colega, e ela foi lá e é uma sensação de dever cumprido, não é? Sim. Não é ego, não é... eu sinto muito isso. Depois de um curso virem, que lindo essa música, que coisa. Aí tu fica naquela assim, agradeço, assim, não agradeço, fica naquela... Mas aí ao mesmo tempo tu diz, eu fiz o que Deus queria. Eu fui instrumento dele. É isso que importa. Sabe o que eu aprendi nos cursos? Quando as pessoas... Quando a gente fala assim, as pessoas vêm agradecer, né... Tu agradecer a pessoa, obrigado, e depois tu te ajoelhar na frente do sacrário e agradecer a ele. Que depois as pessoas vão entender que realmente tu tá ali por ele, né? Então eu acho que é uma coisa que eu faço, assim, que começou a dar certo, sim. Antes eu dizia, não agradece a mim, agradece a ele, agradece... E não tá errado. Eu acho que a pessoa tem que entender que tu tá ali como instrumento, né? Tá ali te doando pelo amor a Deus. A gente sai daqui depois não sabe nem o que falou, né? E talvez quem nunca deu uma palestra, quem nunca falou, não tem essa noção depois que a gente fala, que a gente entende, né? Então eu acho que é isso. Eu comecei a dizer e depois eu agradeço a Deus e ele entende, né? Perfeitamente. E as pessoas também vão entender que não é ego, que não é arrogância, que não é nada, né? É isso aí, Jô. Se quiser, eu acho que, né? Foi muito bacana. Não sei se quer deixar uma mensagem final. Te agradecer. Né, mais uma vez, pelo teu testemunho, que no finalzinho agora tu abriu mesmo o coração de fato. Olha, eu enchi os olhinhos d'água, mas não chorei. Chorou. Depois do vídeo a gente vê que chorou. E, cara, quando entra aqui não adianta, né? Quando entra na palavra. Sim, deixa o microfone à tua disposição. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando, né, sobre... o que eu vivo diariamente, né? Então, que é algo difícil, porque a gente até conversou, o que é mais complicado, viver isso no todo o teu dia, ou viver assim, eu trabalho com tal coisa, e, né, dedico algum tempo para falar sobre isso. Aí é difícil não desvincular a tua vida da religião quando tu trabalha com isso. Então, quando tu me convidou, eu fiquei me questionando muito. O que eu vou lá falar, né? Tanta gente com muito mais experiência que eu, com muito mais caminhada que eu, veio aqui, falou lindamente. E gente, o que eu sou? Mas é entender que a gente não é nada perto dele, na verdade. Então, que a gente possa sempre ser o instrumento dele, independente da forma que seja. E eu acho que eu vou deixar de mensagem a palavra coragem.
Porque se tem medo, a gente tem que ter coragem pra enfrentar esses medos. E que essa oportunidade que tu tá me dando aqui possa abrir essa coragem dentro de mim pra eu poder também trilhar novos caminhos e novas perspectivas de como levar essa mensagem pros outros, né? Eu acho que começar a cantar de novo nos vídeos, achei um bom começo. Jordana, então, só antes de encerrar, pegar o texto que tu leu, é isso aí, né? Tu falou aí, tanta gente foi lá que fala maravilhosamente, cada um falou no seu carisma, cada um falou no seu conhecimento, na sua fé, no seu testemunho, é exatamente o que tá aí, no que tu leu. E assim a gente constrói o corpo de Cristo. Exatamente. Que é a sua igreja. Obrigado. Fica com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu.